Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com a hemodiálise, como foi a minha adaptação, quais foram os efeitos colaterais que eu tive lá no início do tratamento, partilhar essa troca e dar algumas dicas para vocês também, baseada assim no que eu passei, no que eu vivi, que pode te ajudar aí você que está começando essa caminhada. Bom, tudo começou lá em 2011, no dia 3 de junho de 2011 eu fiz a minha primeira sessão de hemodiálise. Eu lembro que eu estava com bastante medo, porque eu já tive uma irmã, né, hoje ela é falecida, mas que fez hemodiálise, então eu estava assim um pouquinho preocupado. Coloquei o catéter para poder fazer, né, porque eu tive um diagnóstico todo assim complicado, digamos assim. Então eu fiz a fístula, ela ainda não estava pronta e eu precisei fazer o catéter para dialisar. Durante a minha primeira sessão, por incrível que pareça, eu não senti tantos efeitos colaterais assim. O que eu mais sentia era um cansaço. Durante toda a sessão, eu fiz 3 horas de sessão na minha primeira vez, e durante todo o tratamento, a única coisa que eu senti foi um cansaço, como se eu estivesse fazendo uma caminhada, sei lá, uma corrida, uma competição assim. O meu corpo ele ficava com um cansaço de como eu tivesse realmente andado quilômetros e quilômetros, e eu sentia a minha respiração ofegante. Sentia não, a minha respiração ela estava ofegante. E durante o tratamento foi todo esse, só um cansaço mesmo. Depois que eu saí dessa primeira sessão, eu fui pro quarto, pra enfermaria, eu estava até recebendo visita, nem consegui dar atenção para minha visita, eu só queria dormir, me deita na cama e me deixa ali quietinho, porque bateu um cansaço, que de fato eu só apaguei ali na maca. Aí o pessoal, infelizmente, que foi me visitar, teve que me visitar dormindo, mas foi o cansaço que a sessão me trouxe. Durante essas primeiras diálises, eu nunca tive, assim, realmente, durante a sessão, um problema. Não, eu dialisava muito tranquilamente. O que me agoniava era o tempo preso naquela máquina, isso me agonia até hoje, só de pensar 4 horas, 3 horas preso naquela máquina sem poder fazer nada, estando literalmente preso, para mim é sufocante. Mas aí começaram a aparecer assim os efeitos que no início teve e depois parou. Mas no início teve muito. Por exemplo, se eu dialisava, quando eu saísse da diálise, eu não podia comer depois que eu saía do tratamento. Que me dava um enjoo, e não era só enjoo. Infelizmente, eu vomitava tudo que eu comesse para fora. E até eu acho que saía um pouquinho além do que eu tinha comido. Então, a gente começou a reparar isso. Eu tive 2 sessões numa semana, e nas duas, depois que eu saía da sessão, eu ia para a enfermaria e era mais ou menos horário de almoço. Eu dialisava no horário de almoço, então eu comia depois, eu ia almoçar. E sempre que eu almoçava, eu colocava tudo para fora em 5 minutos depois. E aí minha irmã conversou comigo e falou, ó, quando você sair do tratamento, aguarda 1 hora pelo menos, aí você come, porque não tá dando certo você comer depois que você faz o tratamento. E assim a gente fez, e graças a Deus o mal-estar passou. Eu ainda senti algum enjoozinho, uma coisa assim bem leve, mas eu não vomitei mais. Isso, graças a Deus, passou. O auge para mim foi quando eu desmaiei. Eu estava numa sessão, se eu não me engano, eu já estava até de alta, e eu precisei ainda dialisar no hospital até achar uma clínica para mim. Eu estava na máquina, na sessão, tranquilo. De repente, do nada, eu comecei a sentir uma sensação esquisita. Não era. Eu não sei explicar exatamente como é a sensação. É uma sensação estranha, parecendo uma angústia. E eu não conseguia falar. Eu queria falar pra enfermeira, não sei quem estava perto de mim, que eu não estava me sentindo bem, eu estava sentindo alguma coisa. Só que eu não conseguia falar, eu queria falar e eu não conseguia falar. Até que uma hora eu comecei a ver tudo escurecendo, e aí eu só lembro de estar de cabeça para baixo, né? Que eles fazem uma manobra com o paciente de colocar ele de cabeça para baixo para ele voltar. E acordando, o pessoal me acordando, já me tirando da máquina. E esse foi, eu acredito, o meu primeiro susto com a sessão. Eu fiquei com bastante medo depois desse dia, porque é algo novo, né? Eu já estou no tratamento, aí acontece do desmaiar, acordar de cabeça para baixo. Então isso mexeu bastante comigo, mas depois com o tempo foi passando. E assim foi. E aí eu tive a alta do hospital, eu consegui uma clínica, fui para a clínica. Na minha primeira sessão da clínica eu tive a mesma coisa. Eu, de repente, uma sensação esquisita,
eu não conseguia falar que eu estava sentindo alguma coisa. Na sessão, graças a Deus, por ter outros pacientes no boxe, eu olhei para um amigo, ele percebeu que eu não estava legal, ele já chamou a técnica, mas na hora que ele chamou a técnica, já veio o apagão, eu desmaiei e acordei mais uma vez de cabeça para baixo, sendo desligada da máquina e o povo me acordando. Eu, graças a Deus, não tive tantos problemas assim, tantos efeitos colaterais assim. Os meus efeitos colaterais realmente foram nas primeiras sessões. Por exemplo, eu tinha bastante cãibra. No final da sessão, a maioria das sessões, eu saía com uma dor de cabeça chata. A minha respiração, ela ficava muito ofegante quando eu saía da sessão. Eu sentia o meu corpo cansado, sabe? Ai, vou andar o dia todo. Ai, tenho que ir no mercado, tenho que ir no correio, tenho que ir fazer isso e aquilo. E sabe quando tu chega em casa de noite, que teu corpo relaxa, sente o cansaço que ele passou durante o dia? Eu literalmente ficava assim durante as sessões. Mas assim, eu não tive tanta coisa drástica. Tem pessoas que têm coisas muito pior do que essas que eu senti. Mas a minha experiência, né, com a DRC foram essas, e que são efeitos colaterais comuns. Você ter uma queda de pressão durante a sessão ou pós a sessão. A hipertensão não é tão fácil assim ver, mas pode ter uma subida de pressão, queda de glicose. Às vezes eu tinha muita queda de glicose e aí dava um enjoo pra caraca e eu ficava a sessão inteira mal, muito mal, e aí tinham que colocar glicose no sangue para eu voltar ao normal. Eu tinha muita queda de potássio, meu potássio... Eu acredito que seja queda de potássio, não sei se é também em relação ao peso, porque no início eu não perdia tanto peso. Eu tinha muita cãibra durante a sessão, nossa, era uma cãibra assim pesada. Teve um dia que eu tive uma cãibra literalmente do pescoço até a unha do meu pé, até no saco, gente, eu tive cãibra nesse dia. Mas isso foi ali até o sétimo, oitavo mês, assim, de sessão. Quanto mais tempo passava, menos eu sentia esses efeitos durante a sessão. Até que quando eu cheguei, assim, em 1 ano de diálise, eu já ia para diálise tranquilo, saía tranquilo. Ia tranquilo, saía tranquilo. Não é à toa que às vezes eu ia para diálise, aí terminava, ia para casa de um amigo, me arrumava e ia para balada. Ou ia para balada, da balada ia para diálise, da diálise ia para casa, aí que eu dormia. Ou saía da diálise e ia para a igreja. Ou saía da diálise e ia para um rolezinho na rua, na casa de um amigo. Eu sempre fui assim, durante o meu tratamento. Eu era muito jovem, né? Tava curtindo a minha vida, na minha, digamos assim, adolescência. Mas aí passou esse tempo, já se tornou muito normal. O meu corpo ele já se adaptou. Então você que vai passar por isso, que está passando por isso agora, iniciante, não fica com medo. No início é assim mesmo. Os efeitos colaterais eles são muito mais evidentes, eles atingem e agridem mais o nosso corpo, mas com o tempo eles vão diminuindo, vão amenizando e vão passando, até que muitas vezes as pessoas não sentem mais nada, vão e vêm da diálise super tranquilo, tá bom? Existem sim os casos em que a doença renal crônica e o tratamento eles são muito agressivos e o corpo demora muito ou às vezes não consegue passar dessa fase de adaptação. Aí são casos especiais, né, que você precisa conversar com o médico, você precisa manter um acompanhamento psicológico, que isso vai fazer toda a diferença. Dessa parte, infelizmente, eu não entendo, vivendo, mas eu já vi muito amigo tendo esse problema. Mas, no geral, não se preocupa, é uma fase de adaptação. O seu corpo ele entrou num tratamento que, querendo ou não, é agressivo. A hemodiálise ela não é uma brincadeira, não é legal, não é divertido. É um tratamento que, sim, exige do nosso corpo. E óbvio que isso vai trazer para nós alguns efeitos, cansaços, dores de cabeça, enjoos, cãibra, vômitos, etc, etc, etc. Mas graças a Deus é só uma fase de adaptação. E depois a gente tira de letra. O cansaço, infelizmente, ele é mais longo, é uma rotina bem cansativa. Eu ficava muito cansado, sabe? Ai, gente, tudo que eu faço eu tenho que ficar pensando. Amanhã eu tenho que ir para a clínica. Ai, eu não posso dormir fora porque amanhã eu tenho que dialisar.
Ah, eu não posso viajar porque amanhã eu tenho que dialisar. E eu ainda não conhecia a diálise em trânsito, né? Que é viajar e dialisar em outro lugar. E outra coisa que durante o meu tratamento, na minha experiência, foi muito ruim, foi o tempo de tratamento. Eu dialisava durante 4 horas, 3 vezes na semana. E para mim era uma sensação horrível, desenvolvi uma ansiedade que hoje em dia eu tenho que lidar com ela, mas aquelas 4 horas em cima da máquina era pauleira para mim. Só Deus sabe o quão agoniado, o quão angustiado eu ficava vendo aquele relógio nunca passar a hora, que parece que o tempo trava quando a gente é ligado naquela máquina, e foi bem difícil. Eu acredito que se vocês me perguntarem hoje, Alê, qual é a coisa mais difícil que você acredita que você passou na hemodiálise? Eu, com toda certeza, vou falar para vocês, é as 4 horas preso ali. Porque o mal-estar, essas coisas, gente, uma hora eu vou no médico, o médico me ajuda e uma hora isso passa, sabe? Mas se sentir preso é a pior sensação que uma pessoa pode sentir. Eu, pelo menos, odiava ficar preso naquela máquina. Eu sentava, não via a hora de levantar daquele lugar e ter a minha liberdade de volta. Bom, então essa é a minha experiência com o tratamento de hemodiálise, tá bom? Não tenham medo se vocês estão passando por esses efeitos colaterais, é comum e é uma fase de adaptação do corpo de vocês, tá bom? Se mantenham firmes, que uma hora vai passar e vocês vão ter a vidinha de vocês de novo. Não é como antes, né? Porque o tratamento ele precisa ser continuado, a menos que você receba um transplante, que é uma liberdade que até hoje eu amo ter sido transplantado e que meu transplante dure para sempre. Mas para quem está na rotina de diálise é sim cansativo, é um pouco chato, mas a gente tem que aprender a lidar, né? Eu aprendi a lidar, graças a Deus eu vivi da melhor forma que eu pude, não deixei de sair, não deixei de me divertir, não deixei de viver a vida. Façam isso e vocês vão ver que vale a pena, tá? Um beijo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa uma curtida, que isso ajuda o meu trabalho. E me segue no meu Instagram e no meu Facebook, que lá eu posto conteúdo toda semana também, tá? Lá eu posto reflexão, eu posto conteúdo em texto, faço outras coisas lá também que eu não trago aqui pro YouTube. E compartilhe o vídeo com quem você achar interessante e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E se quiser conversar comigo, lá pelo meu Instagram, eu consigo conversar com vocês, tá bom? Então é só mandar uma mensagem lá no direct. Um super beijo, Deus abençoe e ótimo tratamento para todos vocês. Tchau.